Olá, eu sou o Dr. Leonardo Lourenço e atuo como médico na área das neurociências. Uma doença infecciosa para ocorrer precisa basicamente de duas partes. Uma delas é o agente infeccioso, ou seja, o micróbio, um vírus, uma bactéria, um verme, um protozoário, um fungo que atua como agente causador e deflagrador da infecção de um lado, e de outro lado, a pessoa, o corpo que vai entrar em contato com aquele germe causador de infecção. E mais especificamente nesse lado da pessoa, importante lembrar e frisar a questão do sistema imunológico, do sistema de defesa dessa pessoa. Então, para entender como funciona uma doença infecciosa, essas duas partes são igualmente importantes. E é dessa interação mediada pelo sistema imunológico de defesa que a gente consegue entender como pode se desenvolver uma doença infecciosa, como ela pode ocorrer ou deixar de ocorrer, e em ocorrendo a gravidade e a extensão dessa doença infecciosa. Então, olhando pelo lado do germe, da bactéria, do vírus, do agente patógeno da infecção, o que a gente pode fazer para evitar uma doença infecciosa, olhando para este aspecto, para este lado da equação, por assim dizer. Evitar o contágio seria a primeira providência. Então, medidas fundamentais de higiene, como lavagem frequente das mãos, do rosto, dos objetos de uso corriqueiro e pessoal. Então, a limpeza e lavagem adequada, tanto das nossas mãos, quanto do rosto e dos objetos que a gente usa corriqueiramente, é uma medida higiênica fundamental para evitar o contágio com esses agentes patógenos. Além disso, em casos específicos, podem ser úteis o uso de equipamentos especiais de proteção, como luvas, máscaras ou óculos, em casos específicos, quando necessário e devidamente indicado. Uma outra forma que a gente pode evitar a doença infecciosa é através do uso de vacinas, quando disponíveis, quando existentes e quando bem indicadas, tendem a nos ajudar muito no combate de doenças infecciosas. Muitas doenças infecciosas são controladas através do uso eficaz e massificado das vacinas. Uma terceira opção é quando a doença já está instalada, quando o agente patógeno já está se multiplicando no nosso organismo, usar remédios adequados para combater, para matar esses germes ou evitar a disseminação e a proliferação desses germes através do uso de antibióticos, antivirais ou remédios específicos para esse uso quando da indicação médica precisa e adequada. Então, esse é o lado microbiológico, por assim dizer, da parte do agente infeccioso. Mas a gente sabe que a outra parte da pessoa, do sistema imunológico da pessoa que entra em contato com esse patógeno também é fundamental. Para isso basta a gente ver que não é necessário apenas o agente existir. Precisa da interação com o sistema imunológico dessa pessoa para a gente entender como a doença infecciosa ocorre. Há pessoas que em contato com determinados germes e vírus absolutamente não sentem nada, não desenvolvem doença alguma, infecção nenhuma, porque de alguma forma o sistema imunológico dessa pessoa consegue dar conta de evitar uma infecção de maior monta. Agora, outras pessoas em contato com esse mesmo germe podem desenvolver quadros mais graves e até letais de formas de infecção. Isso ocorre justamente por características individuais daquele organismo, daquela pessoa, envolvendo o sistema imunológico. Além disso, a gente sabe que nesse exato momento, habitando o nosso corpo, há uma infinidade de bactérias, de germes e de vírus que não estão causando nenhuma infecção na gente, justamente porque o nosso sistema imunológico está controlando a proliferação desses agentes, evitando que doenças infecciosas possam ocorrer nesse exato momento com os germes que já habitam o nosso corpo. E o que influi então no nosso sistema imunológico? Bom,
O que influi no nosso sistema imunológico é a nossa genética, a nossa carga hereditária, mas também a nossa saúde física do corpo e também, isso é importante frisar, a nossa saúde mental e emocional. Então, em termos da saúde física do corpo, hábitos que a gente já sabe que traz benefício para a nossa saúde, como alimentação balanceada, equilibrada. Condicionamento físico, atividade física regular, evitar o sedentarismo, sono de qualidade e quantidade adequadas, evitar hábitos e comportamentos nocivos como excesso de álcool, vício em fumo e drogas em geral, abster-se de promiscuidade sexual desprotegida, controle adequado de doenças crônicas como diabetes, pressão alta e dislipidemias. Então, esse cuidado que a gente já sabe, importante para a nossa saúde física, fortalece também o nosso sistema imune, que é fundamental em prevenir doenças infecciosas. Mas há uma outra parte, a parte mental, a parte emocional envolvida, e aí eu estou entrando na minha área específica de atuação, as neurociências, em que a gente tem evidência muito robusta sob o ponto de vista científico de como emoções e sentimentos negativos podem danificar e desregular o nosso sistema imunológico, tanto para baixo quanto para cima. O que eu quero dizer com isso? A gente pode fragilizar através de pensamentos, sentimentos e emoções negativos nosso sistema imunológico para ele não ter a capacidade de controlar a proliferação de agentes infecciosos, germes e patógenos, ou então ele exacerbar e fugir do controle, ele começar a atuar de forma descontrolada. Não é incomum, em casos de infecção, o dano ser maior pela inflamação do nosso sistema imune, do nosso sistema imunológico, do que do próprio agente infeccioso. Às vezes o dano ao nosso corpo é maior quando o nosso sistema imunológico oferece uma resposta exageradamente grande e acaba danificando o nosso próprio organismo. Ou seja, acaba aniquilando partes saudáveis da gente mesmo para tentar aniquilar o vírus ou a bactéria. Então, estar com o sistema imunológico regular é fundamental para evitar essas doenças infecciosas. Então, sentimentos negativos como medo de morrer, pânico e desespero por possibilidade de perder pessoas próximas, queridas, culpas e arrependimentos por ter feito ou deixar de ter feito coisas no nosso passado, ansiedade por não estar levando uma vida completamente honesta e autêntica com a gente mesmo. Então todas essas sentimentos, emoções mal guardados e mal digeridos são um instrumento muito negativo para atrapalhar o nosso sistema de defesa. Então, se aprofundar em autoconhecimento para transformar culpa em perdão, medo em amor, conflito em paz e serenidade, são caminhos fundamentais para a gente fortalecer a nossa saúde no combate a doenças infecciosas. Então, olhar para todos esses aspectos de forma mais ampla é fundamental. Então, a gente tende, em períodos de epidemias ou grandes comoções coletivas, às vezes a olhar muito apenas o aspecto microbiológico, que também é fundamental, obviamente, ir atrás de pesquisar os agentes patógenos, tentar arrumar vacinas, evitar contágio, tudo isso fundamental. Mas às vezes a gente deixa de lado esse outro aspecto, o aspecto da pessoa,
o aspecto do sistema imunológico, que também é fundamental ser entendido e compreendido para que a gente possa otimizar ao máximo a nossa saúde. Então, não adianta somente eu vestir uma roupa estéril da NASA para evitar contato com qualquer germe, esterilizar todo o ambiente à minha volta, evitar contato com tudo e com todos, mas continuar com hábitos não saudáveis na minha vida, continuar com rancores e remoendo emoções negativas que podem abalar o meu sistema imunológico, e aí eu não preciso nem de um vírus novo ou de uma bactéria nova para ter uma infecção. Basta que as bactérias e vírus que já habitam o meu corpo comecem a se disseminar de forma descontrolada, aproveitando a oportunidade de uma baixa imunológica causado por esses deslizes, tanto de forma física ou mental, que eu posso fazer, mesmo tentando esterilizar todo o ambiente à minha volta. E também não adianta nada a gente olhar só pelo lado da mente, só pelo lado psicoemocional, ter alimentação tudo balanceada, ter a mente em paz, fazer toda a questão mental e psicoemocional e achar que isso é suficiente para a gente se blindar contra o aspecto físico microbiológico e ignorar medidas muito importantes de higiene, achar que eu não preciso tomar vacina porque a minha mente está em paz e eu consigo não precisar procurar assistência médica mesmo quando necessário. Então, nem para um lado, nem para o outro. O mais inteligente é olhar todos esses aspectos, valorizar todos esses aspectos que merecem ser valorizados, não esquecendo de nenhum em detrimento do outro, porque é todo este contingente de aspectos e fatores que vão dar melhor chance para a gente evitar o risco de infecções mais graves. Muito obrigado pela sua atenção.